Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio Flash Score, Grupo D da Libertadores em ação nesse nosso pré-jogo. É o São Paulo, multicampeão da competição, campeão mundial, time pesado, recebendo o Alianza Lima. São Paulo que estreou com vitória fora de casa, batendo o Tajeres, e o Alianza Lima perdeu em casa para o Libertad. Esse é um assunto para Eduardo Gerac, mas antes eu peço a você o seu like, para você deixar o seu comentário quanto vai ser o jogo, se inscrever no nosso canal do YouTube, Flash Score BR, e baixar o nosso aplicativo, que pinta aí na sua tela, bem no cantinho, para você escanear o QR Code e ter muita informação de graça na palma da sua mão. Edu, um São Paulo que vem de um jogo confuso no Campeonato Brasileiro, com expulsões, um Caleri que não vive um bom momento, perdeu o pênalti contra o Sport, foi expulso diante do Atlético Mineiro. O que esperar nesta quinta-feira? Tudo bem, Edu? Tudo bem, sim, Fábio. Um abraço para você, para todo mundo também que acompanha mais esse pré-jogo aqui da Flash Score. O São Paulo, bom, se tratando de Libertadores, a primeira coisa, claro, o São Paulo aposta demais na sua torcida, no seu estádio, porque jogos de Libertadores no Morumbi, né, a torcida do São Paulo, que desde os anos 90 gosta demais dessa competição, é um ambiente um tanto quanto diferente, né? O São Paulo que nos últimos anos, até pela fase ruim do time, ficou vários anos seguidos fora da Libertadores, na verdade que já voltou faz um tempo, mas é sempre diferente um jogo de Libertadores para a torcida do São Paulo. Então a primeira coisa é isso, São Paulo vai jogar em casa, teve um resultado muito bom na primeira rodada, né? O São Paulo que nunca havia vencido o Tajeres, venceu o Tajeres fora de casa, jogando até bem, né? Passou alguns sustos ali apenas no final do jogo, quando o Tajeres foi para cima tentando empatar de qualquer forma. E do lado do Alianza Lima, né, o Alianza Lima que perdeu na estreia para o Libertad do Paraguai. Perdeu por 1-0 jogando em casa. O São Paulo, na verdade, é o líder desse grupo por causa dos cartões, né? O Libertad teve um jogador expulso na primeira rodada, o São Paulo não. Então, o São Paulo é o líder do grupo D da Libertadores. Mas é claro que não adianta chegar só com a torcida, com o estádio e tal. O São Paulo vai ter que jogar bola, claro, né, para ganhar do Alianza Lima. A gente tem até uma tela para mostrar, né, estreias do São Paulo no Morumbis. Né, são 22, né? O São Paulo está na sua 23ª Libertadores, e aí são 18 vitórias, sendo que, inclusive, em 2007, né, eu deixei ali marcado para não esquecer, o São Paulo estreou também contra o Alianza Lima, venceu por 4-0 naquela oportunidade. E, se tratando de derrotas, dessas 22 estreias do São Paulo, são 18 vitórias, né, como está aí na nossa arte, 3 empates e apenas uma derrota. Uma derrota lá em 1978 para o Galo, para o Atlético Mineiro. Lembrando que, naquela época, né, São Paulo e Galo eram protagonistas aqui do futebol. Um ano antes dessa derrota, o São Paulo havia conquistado o seu primeiro título brasileiro jogando no Mineirão, em 1977, né? E aí, em 78, o Galo ganhou do São Paulo na Libertadores. É a única estreia com derrota da história da Libertadores do São Paulo. Aquele jogo acabou 2-1 para o Galo, né? O Serginho do Galo fez o primeiro gol, o Mirandinha empatou para o São Paulo e o Paulo Isidoro fez o gol da vitória do Galo naquela oportunidade. Então, Fábio, é isso. O São Paulo vai com tudo para, claro, somar 6 pontos aí na Libertadores, né? E já encaminhando aí o quanto antes uma classificação para o mata-mata. Quando você fala em estreia no Morumbis, o torcedor vai dizer assim, mas espera aí, Edu, o São Paulo jogou fora de casa, mas é o primeiro jogo em casa nessa fase. Por isso que a gente denominou uma estreia no Morumbis, ou seja, o primeiro jogo. Pode ser primeira ou segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, né? E lá atrás a Libertadores sempre teve fase de grupos, mas era sistemas diferentes. Né? Não, e já aconteceu de ter time que só foi jogar o terceiro jogo da fase de grupos em casa, jogou 2 fora. Eu lembro que em 98 o Vasco tinha times mexicanos no grupo, ele foi ao México, jogou os 2, aí depois que ele veio jogar em casa.
Daí Exatamente. enfrentou o Grêmio fora e tal, enfim, uma confusão a tabela, mas agora não. É um lá e cá que, aliás, para o São Paulo, é lá e cá mesmo, porque ele pega o Alianza Lima, depois ele sai para enfrentar o Libertad, sai de novo para pegar o Alianza Lima, aí já lá em Lima, no Peru, e decide em casa. Libertad e também a equipe do Tajeres. Ou seja, os 6 últimos pontos disputados desse grupo D pelo São Paulo serão em casa, como você disse. Sempre foi um fator que diferenciou muito o São Paulo nessa competição, Edu. Não, exatamente. O Tele Santana, né, que foi quem ganhou as primeiras Libertadores pelo São Paulo, ele sempre dizia isso, não. Libertadores, a receita é simples entre aspas. É ganhar em casa e conseguir alguns pontos fora, né? Inclusive no mata-mata, né? Ele sempre gostava de jogar a segunda partida em casa para decidir no Morumbi. E você, eu acabei, eu não fugi não, tá? Acabei esquecendo mesmo que você falou do Caleri. O Caleri é uma das grandes interrogações, vamos dizer assim, individuais, né? Desse time do São Paulo nesse início de temporada. O André Silva, no meu modo de ver, é um excelente jogador, tá pedindo passagem, mas é claro, o Caleri, ainda mais em Libertadores, né? Ele tem aquele estilo aguerrido, né? Aquele estilo que realmente ele briga em toda a bola, ele é chato, ele reclama com o juiz, ele Às vezes até demais. exatamente, até demais, azucrina os zagueiros e tal. Então, assim, ele tem aquele espírito de Libertadores. Então, assim, é claro que o time só é definido uma hora antes, né? O time oficialmente só é definido uma hora antes, mas eu apostaria que o Caleri ainda vai ser o escolhido do Zubeldia para esse jogo do São Paulo, para essa estreia do São Paulo no Morumbi na segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. Até porque, né, nessa roda viva do calendário brasileiro, o Caleri não vai jogar contra o Cruzeiro no final de semana, porque foi expulso, exatamente porque levantou o cotovelo ali a mais do que deveria. É um lance discutível, eu acho que tudo bem que quem defendesse que era só um cartão amarelo, mas a expulsão também ali eu não achei nada muito fora da curva, né? Você pode até falar que o árbitro foi um pouco rigoroso demais, mas não dá para dizer que foi uma aberração a expulsão do Caleri, né? Ele que precisa, claro, se policiar um pouco mais, né? Porque às vezes realmente nessas jogadas ele é muito bom no duelo aéreo, ele é muito bom na cabeçada, mas muitas vezes ele abre o cotovelo ali mais do que deveria, né? Não acho que foi um lance maldoso, nada disso, mas realmente, às vezes, ele deixa o cotovelo mais aberto do que deveria. Basicamente é isso. E aí, o São Paulo, né? Esse complicado São Paulo, né? O São Paulo que teve recentemente o problema do Luiz Gustavo, né? Ele que teve uma embolia pulmonar e deve ficar fora aí por algumas semanas, pelo menos, se é que ele vai voltar a jogar bola, né? Porque na idade do Luiz Gustavo, claro que isso é uma decisão muito pessoal dele, né? Precisa ver ele com os médicos, os exames e tal, mas porque é um problema que pode voltar a ocorrer, né? Então, enfim, e a prática de exercícios físicos, ainda mais em alto nível, né? Nunca combina muito com esse problema de embolia. Então, vamos ver o que vai acontecer com o Luiz Gustavo nas próximas semanas, né? E fora isso, o São Paulo vai tentando aí, já não tem Pablo Maia, né? Já faz tempo também, que é um volante importantíssimo ali para o São Paulo, mas o Zubeldia, apesar de toda a gritaria que existe contra ele, né? De parte da torcida que acaba até reverberando na imprensa, o Zubeldia vem fazendo um bom trabalho. Com o elenco que ele tem na mão, eu diria que é um trabalho aí até que bom, viu, do Zubeldia. E o São Paulo, se jogar direitinho contra o Alianza Lima, acho que não vai ter muitos problemas, até porque, Fábio, a gente tem uma outra tela, um dos jogadores mais importantes do Alianza Lima na frente é o Barco, ele mesmo, o Barco, está com 40 anos. Próprio. Exatamente. Eu até fui puxar a lista dos artilheiros do campeonato peruano. O Vidales, do AD Tarma, tem 9 gols. O Erustis, do Deportivo Garcilaso, tem 5. O Cauteruccio, do Sport Cristal, tem 5. E aí aparece o Paolo Guerreiro, com 41 anos, ele mesmo, com 3. E o Paolo Guerreiro é do Alianza Lima,
pelo menos no último jogo, ele foi banco do Barcos. O Barcos que não fez nenhum gol até agora na temporada. São 6 jogos, mais ou menos, que os times têm no campeonato peruano. Então, vamos ver aí o que o Alianza Lima vai apresentar diante do São Paulo no Morumbi. Eu imagino que a torcida do Alianza Lima viva aquele dilema. Melhor é sempre quem está no banco. Guerreiro está em campo? Não, melhor é o Barcos. Aí bota o Barcos? Não, melhor é o Guerreiro. E pouco estão conseguindo desenvolver para que o Alianza Lima dispare na competição que tem o Melgar comandando o campeonato peruano. Vai ser um grande jogo, sem dúvida nenhuma, porque tem o fator encontro com o torcedor, Morumbis fazendo diferença na Libertadores, um campeonato brasileiro que arrancou mal, 2 empates, não fez gols, 2-0-0, né? Isso é muito ruim também. O artilheiro sendo expulso, perdendo pênalti. Isso é ruim, né? Tudo bem, você pode, o São Paulino mais fanático vai falar, não fez, mas também não tomou. Mas o São Paulo é o único time que não marcou no Campeonato Brasileiro até agora. É a questão do copo meio cheio, meio vazio, né? Então a defesa é a menos vazada e o ataque é o menos positivo. Então, mas é o único time que não isso. fez. O São Paulo na tabela é o único time que não marcou. Tudo bem que também não levou, mas não marcou. Os outros times pelo menos marcaram um golzinho ou outro. Então, isso é uma boa discussão para o time do Zubeldia, que a gente pode fazer num outro momento, porque é isso, o Zubeldia nas últimas partidas, né, nas últimas semanas, ele começou a jogar com 3 zagueiros, e desde que ele começou a jogar com 3 zagueiros, né, já no final do Campeonato Paulista, o São Paulo não tem tomado mais gol. Ou seja, esse sistema defensivo do Zubeldia está funcionando sim. Bom, vamos aguardar. Quinta-feira, aqui na Flash Score, você vai acompanhar. Edu, forte abraço. Abração, Fábio. Até a próxima. Valeu. Valeu, até a próxima. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Não esquece, deixa o like, comenta, compartilha para os amigos e se inscreve no nosso canal Flash Score BR lá no YouTube. E claro, baixa o nosso aplicativo. QR Code pintou na tela, baixa, é de graça, é 0800, é muita informação na palma da sua mão. Porque Libertadores também é aqui na Flash Score. Tchau, tchau.